Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edgar Gorgel, vamos continuar nossa aula falando hoje sobre o XP. Tá? Aqui é o nosso sumário, né, que são os pontos que nós vamos passar na aula de hoje. Então vamos lá, definição. Né? Então o XP ele foi desenvolvido, uma metodologia que foi desenvolvida nos Estados Unidos na década de 90, né, pelo Kent Beck, tá? Cunningham e o Jeffries. O nome principal aí é o Kent Beck, é o mentor, né, que nós temos do XP. Então ele é voltado para equipes pequenas e médias, projetos com requisitos vagos, né, projetos com requisitos instáveis, né, ou projetos que você tem grandes mudanças aí em requisitos, desenvolvimento baseado no paradigma OO, desenvolvimento incremental, trabalha com a ideia de incremento, de funcionalidades, né, a gente vai ver a ideia de histórias, né, que são descritas pelos usuários, e sempre focando na codificação. Aqui eu coloquei para vocês uma frase bem legal do Kent Beck que diz o seguinte: precisamos controlar o desenvolvimento de software fazendo muitos pequenos ajustes, e não uns poucos grandes ajustes, tal qual quando conduzimos um carro. Isso significa que precisamos de feedback para saber quando estamos saindo do caminho. Precisamos de muitas oportunidades para fazer correções, além de fazer essas correções a um custo razoável. Então, o que ele está querendo dizer aí é que é muito melhor você trabalhar com pequenos ajustes, pequenas correções, a partir do feedback do teu cliente, do teu usuário, do que você ter que entregar teu software no final, utilizando uma metodologia tradicional, e lá no final você ter que mudar muita coisa, grandes correções no teu software. Então, à medida que você está desenvolvendo o software, à medida que você está entregando incrementos, você está ajustando esses incrementos de acordo com a necessidade do teu usuário. Você tem uma aproximação maior, uma grande participação do teu usuário. O XP ele foca muito na qualidade e na codificação, perfeito? Então, para que nós possamos alcançar esses objetivos, né, o XP ele trabalha com um conjunto de valores, papéis, princípios e práticas. Os valores são esses aqui do XP. Comunicação constante entre a equipe de desenvolvimento e o cliente e usuários, coragem, feedback, um feedback constante também do teu cliente, do teu usuário, respeito e simplicidade. Desenvolver o teu projeto o mais simples possível para que ele atenda a necessidade do teu usuário. Papéis, né? Nós temos o papel do desenvolvedor, o cliente e o testador. O testador é aquele cara que está sempre, né, criando, né, os casos de testes antes mesmo que você comece a codificação. Tá? Então, antes de você codificar, a ideia do XP é que você já comece a desenvolver os casos de teste, ok? Bom, esse testador, ele pode ser o próprio programador ou não, ou pode ser um outro desenvolvedor, né, ali da equipe de desenvolvimento, tá? Nós temos a figura do gerente, que o gerente pode ser um coach, que é um treinador, ou um tracker. O coach é aquele cara que vai dar o suporte para a tomada de decisões que você tem dentro do processo de desenvolvimento do software. Tá? Ele vai ser uma pessoa que vai ajudar muito em problemas que você tenha relacionados à tecnologia. Tá, ok? O tracker vai ser aquele cara que vai coletar métricas, coletar as medidas, né, durante o desenvolvimento do software para você saber se você está dentro do prazo ou não que você está desenvolvendo aquele software. Nós temos os princípios, que são os guias, né, que se aplicam a determinado domínio, tá? Então eles facilitam nessa escolha de alternativas na solução de nossos problemas, ok? Quais são esses princípios? Feedback rápido, né, entre cliente e equipe de desenvolvimento, assumir simplicidade, desenvolver software o mais simples possível, abraçar mudanças. O XP trabalha muito bem com a questão de mudanças em requisitos, mudanças incrementais. Então, aplicar essas mudanças de requisitos nos incrementos que são entregues ao teu usuário e trabalhar com qualidade, foco muito forte na qualidade do software. As práticas, né, a prática é o núcleo principal do que deve ser feito para que você possa aplicar, né, os teus valores, os teus princípios no desenvolvimento de um software, ok? Então, primeiro nós temos aqui o jogo de planejamento, que nós vamos comentar daqui a pouquinho, projeto o mais simples possível para atender o teu usuário, cliente sempre presente, pequenas releases, pequenas entregas devem ser feitas para o teu software, refatoração. Refatoração é você melhorar a legibilidade, né, a facilidade de manutenção do teu software, sempre melhorar o código. Reunião diária, integração contínua, você está desenvolvendo, você está testando e você está integrando.
Então, toda a funcionalidade que você desenvolveu, você integra isso e testa novamente no teu sistema. Programação em pares, a ideia é que você tem uma pessoa programando e a outra analisando o que está sendo codificado. E aí essa pessoa geralmente que está observando é uma pessoa que tem uma experiência maior. E aí depois, na semana seguinte, por exemplo, você faz uma troca, né? Aquela pessoa que estava observando passa a programar, o cara que estava programando vai ficar observando e analisando o código. Padrões de codificação, utilizar sempre um padrão, né? Definir um padrão para a empresa em termos de codificação. Semana de 40 horas, o XP é contra a hora extra, então ele entende que você pode desenvolver o software durante a tua semana normal de 8 horas diária. Propriedade coletiva do código quer dizer que todos desenvolvem, ou seja, aquele código pertence a toda a equipe de desenvolvimento. Metáfora de sistema, entender bem o domínio de aplicação. E desenvolvimento orientado a teste. Então você sempre trabalha, né, com a codificação, logo em seguida você testa, faz a integração e depois você testa, tá ok? Então sempre trabalhar com a ideia de teste na cabeça, tá? O jogo de planejamento, então, aquele que eu tinha comentado com vocês é o Planning Game, a parte principal que a gente tem do XP. Então primeiro você vai escrever as histórias, né, o teu cliente vai escrever essas histórias. Se as histórias forem muito grandes, você vai pedir, né, para o teu cliente quebrar essas histórias em histórias menores. Ou se ainda você tiver problemas de entendimento, você pode utilizar uma Spike Solution. Uma Spike Solution é você desenvolver um pequeno código ou desenvolver um protótipo para que o teu cliente entenda melhor, né, qual é a necessidade que ele tem. Bom, uma vez que essas histórias aqui estão bem escritas, você vai passar, né, essas histórias para o programador, para que ele possa estimar essas histórias, né? E aí depois você vem para a parte de planejamento, onde você vai ordenar por prioridade, isso aqui vai ser feito pelo cliente, declarar velocidade, né, a complexidade que você tem, o tempo, né, para você desenvolver cada história, e aí o teu cliente vai definir o escopo dessa história, perfeito? Bom, feito isso, o jogo do planejamento, nós vamos começar as releases. As releases são as iterações que você vai passar. Então você vai selecionar algumas histórias para aquela release, tá? Dividir essas histórias em tarefas, planejar essas releases, aí você vai desenvolver, integrar e testar, né, essa release que você está desenvolvendo aqui, libera aquela versão operacional do teu software e avalia novamente o teu sistema com o teu cliente. E aí você passou por um ciclo de release. Depois você vai pegar outras histórias e vai passar novamente pelo ciclo de release. Perfeito? Bom, fazendo uma comparação entre o XP e o Scrum, né, o Scrum ele é mais voltado para uma parte mais gerencial, né, do desenvolvimento do teu software, e o XP mais para os pontos que são importantes da engenharia de software. Então, geralmente, essas duas metodologias elas trabalham em conjuntos, né? Então, a gente pode ver aqui que você tem algumas partes, algumas práticas, né? Alguns papéis que são do Scrum. Nós temos no XP as práticas, valores, né? E os princípios. E nós temos aqui, por exemplo, utilização de história, de retrospectivas, né, os sprints, né, que são semanais. Nós temos alguns conceitos que são utilizados tanto pelo XP como pelo Scrum também. Perfeito? Então, trabalhando com a metodologia ágil, o foco sempre é a codificação, são entregas rápidas para o teu cliente, trabalhar com qualidade, né, e sempre trabalhar com releases, a entrega de releases num tempo curto, janela de tempo curtas aí, né, mais ou menos de 2 semanas. Perfeito? Espero que tenham aproveitado. Obrigado e até a próxima.